voce di Maria dentro l'anima mia, come un balsamo scende sulle ferite se le porta via. La voce di Maria, dolce melodia, che ci porta il cuore sempre di più nel cuore di Gesù. Le mani di Maria sopra l'anima mia, santa benedizione, la sua protezione per la vita mia. La voce di Maria, le mani di Maria, il suo sorriso dolce che ci fa cantare, sei la mamma mia. Gli occhi di Maria dentro l'anima mia scavano dritto nel cuore, sciogliendo il gelo e se lo porta via. L'amore di Maria, dolce poesia che sussurra al cuore sempre di più il nome di Gesù. Lo sguardo di Maria dentro l'anima mia, la sua tenerezza e splendida bellezza, immensità, armonia. La voce di Maria, lo sguardo di Maria, il suo sorriso dolce che ci fa cantare, sei la mamma mia. Gli occhi di Maria dentro l'anima mia scavano dritto nel cuore, sciogliendo il gelo e se lo porta via. L'amore di Maria, dolce poesia che sussurra il cuore sempre di più il nome di Gesù. Lo sguardo di Maria dentro l'anima mia, la sua tenerezza e splendida bellezza, immensità, armonia. La voce di Maria, lo sguardo di Maria, il suo sorriso dolce che mi fa cantare, sei la mamma E com essa canção tão bonita, né, que fala da Mamma Mia, de Nossa Mãe, né, de Maria, aquela que teve a graça de ser a mãe de Jesus, nós abrimos essa noite, né, essa noite que para nós é uma noite de alegria, é uma noite de paz, é uma noite de fraternidade, é uma noite de encontro, né, de encontro com diversas denominações. Nós, ao longo de todo o mês de maio, na Igreja Católica, nós celebramos Maria, a mãe de Jesus, e assim aqui na Paróquia São José e Nossa Senhora das Dores não foi diferente. Queria, aliás, aproveitar e dar boas-vindas a todos e todas, sem exceção,
sintam-se profundamente acolhidos nesse momento. Para nós também, a sua presença é uma alegria. E ao longo desse último mês, nós vimos pensando sobre diversas questões de Nossa Senhora, a começar com o sim de Maria e pensando também no nosso sim. Depois nós pensamos, né, fazei tudo o que ele vos disser, mas sempre com uma pergunta: afinal de contas, o que ele, o mestre, está nos pedindo? O que ele está nos solicitando? E depois falamos sobre uma espada te transpassará o peito, né? Para pensar nas dificuldades que Maria, como por exemplo, quando ela foi uma refugiada ali no Egito. E hoje a gente quer ampliar os nossos ouvidos, a gente quer ampliar o nosso olhar na presença dessas pessoas que vieram com muita alegria para estar aqui conosco, né? Vários olhares sobre Maria. Então a gente apresenta a Carla Cristina Gonçalves, que é ubandista, ela que é Ebome de Xangô, do Caridó Babá Oabuaiê, né? Ela vai explicar para a gente daqui a pouco o que isso tudo significa, da casa de onde ela vem, né? Enfim, estamos também aqui com a presença da Maria Elisa Manzano, que é formada em Teologia Pastoral pela PUC-Rio, com especialização em Mariologia pela Faculdade Deoniana e Academia Marial de Aparecida. Temos também entre nós Ana Mateus, da Congregação Espírita Francisca de Paulo, kardecista, que é responsável pelo Departamento de Infância, Juventude e Família da Congregação Espírita Francisco de Paula e é também voluntária da área de Relações Externas do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Contamos também com a presença do pastor Jansen Leiro Júnior, da Missão Edificar, que é teólogo, escritor, radialista e, dentre outras coisas, é avô. Eu acho que eu vou errar o nome de novo. Ele é avô, vou ficar por aqui. Ele é melhor, é mais fácil. E aí, para a gente poder dar sequência nessa noite, né, e dar as boas-vindas, a gente passa, então, a palavra para o nosso pároco, o Padre Alain, para que ele possa, então, recepcionar vocês, e aí a gente vai seguindo nas nossas apresentações. E é importante dizer que as apresentações elas vão acontecer, né, das religiões de acordo com a ordem de antiguidade. Por isso que foram apresentadas dessa forma. Então, mais uma vez, eu dou boa noite a todos, boa noite aos nossos convidados, boa noite, Padre Alain, sua bênção. Deus abençoe, boa noite. Que noite de alegria que será esta, né? Nessa nossa reunião de fraternidade, de amizade, de paz. A nossa paróquia São José Nossa Senhora das Dores, então fica bem feliz, fica muito contente com a possibilidade desse diálogo, desses olhares para Maria, do contexto bíblico, mas a Maria também do nosso dia a dia. Como o Vitor bem colocou, o mês de maio para a Igreja Católica é um mês mariano, e ao longo deste mês nós estamos rezando a cada dia um título carinhoso que damos a Maria, Mãe de Jesus. A cada dia, membros da paróquia têm nos ajudado a rezar este título e vivenciar a caminhada de Maria, simples, Mãe de Jesus, simples no meio de nós. Também nós tivemos os nossos encontros de reflexão e também de oração do terço. Mas nesse mês nós tivemos também a semana de oração pela unidade cristã e realizamos 2 encontros em 2 sábados, também encontros maravilhosos de diálogo, de compreensão, de ajuda, de um olhar religioso e de um olhar de um religioso que tem os pés no chão, que caminha junto com o nosso povo, que é o mesmo povo de Jesus. Então, quero registrar aqui minha alegria de ver muitas pessoas. Nós estamos em 56 participantes, consta aqui na minha lista. Então, de ver tanta gente participando desse encontro, que com certeza será maravilhoso. Minha acolhida, em nome de todos, então, o Jansen, a Carla Cristina, a Ana Mateus e a Maria Elisa, que vai falar representando aqui toda a nossa comunidade paroquial.
Sejamos todos bem-vindos para essa noite maravilhosa. Então, prosseguindo nessa noite, mais uma vez, obrigado, Padre Alain. Como eu falei, nós vamos apresentar, né, cada um vai apresentar, serão apresentados de acordo com a ordem de antiguidade. Mas queria também dizer que esse nosso encontro, né, dada a importância e com tantas participações importantes, né, a gente está gravando. Né? Então, isso é importante que seja dito, e depois isso será colocado no canal da paróquia no YouTube, e também os demais representantes, a Ana, a Carla e o pastor Jansen, também estarão colocando aí esse mesmo vídeo que vai ser disponibilizado nos seus canais, para que essa nossa conversa, né? Esse nosso encontro de fraternidade possa ser difundido e que mais pessoas possam também ouvir o que nós estamos ouvindo nessa noite. A gente pediria àqueles que, se possível, né, porque o bacana da comunidade é quando a gente se olha, então que vocês se sentirem à vontade, por favor, deixem as suas câmeras abertas. Mas se por qualquer que seja o motivo você achar que não, eu prefiro ficar aqui quietinho no meu canto, com a câmera fechada, também não tem problema, porque a acolhida será da mesma forma, né? Mas o bacana é quando a gente pode se contemplar, ainda mais com tantos irmãos aqui, a gente poder se contemplar olho no olho, então fica esse convite. Mas lembrando que ele é facultativo, ou seja, você escolhe participar dessa forma ou não. Mas é importante saber também que a sua participação aí, com a sua imagem, também estará sendo gravada dessa forma. Sem muitas delongas, né? Cada participante vai ter aproximadamente aí uns 10 minutos para fala, e ao final, aqueles que desejarem, ali no chat, podem dirigir para a gente as perguntas relativas àquilo que a gente acabou de ouvir para fins de esclarecimento. Não entendi muito bem isso aqui, aquilo ali. Então, ao final, essas perguntas podem ser colocadas no chat, e lá, nos últimos 10 minutinhos, a gente vai ter um tempinho, então, para poder... para que os nossos participantes possam falar. Então, sem mais delongas, mais uma vez, Carla Cristina, né, boa noite, mais uma vez seja bem-vinda e, por favor, né, fale-nos a respeito da sua visão, né, sobre Maria. Boa noite a todos. Na minha religião, a gente tem o hábito de, quando começa qualquer ritual, qualquer evento, a gente pede a bênção. Então, a gente fala assim, peço a bênção aos mais velhos e minha bênção aos mais novos. Então, é assim que eu vou começar hoje também. E eu queria também agradecer muito a presença de todos, o convite para estar participando. Qualquer atividade interreligiosa, para mim, é uma bênção. É o momento das pessoas se abraçarem e descobrirem que cada um tem o seu lado bom e o seu lado ruim, que a gente pode aproveitar tudo de todos os lados, né? Então, se todas as pessoas tivessem a oportunidade de conviver, isso seria o ideal. E eu queria também agradecer muito a presença da minha mãe, que, como hoje a gente vai falar de mãe, eu tenho que falar da minha, que está assistindo, e eu sei o quanto Maria é importante para ela. Eu sou umbandista, eu sou da nação Molocô, ela é uma nação que veio da África. Então, assim, muito me surpreendeu quando vocês falaram de antiguidade, porque, assim, no Brasil, o mais antigo seriam os índios, quem já estava aqui, quem chegou bem antes. A minha religião, ela chegou junto com os escravos. Ela acontece no momento da colonização. Os negros foram escravizados e trazidos para cá. Como eles vinham de religiões da África, de regiões onde a religião predominante eram religiões de Yorubás, religiões de matrizes africanas, quando eles chegaram aqui, eles tiveram que fazer algumas adaptações para que eles pudessem exercer o seu culto. E assim, quando eles chegaram aqui, eles traziam junto com eles toda uma cultura de vida, cultura religiosa, e que eles precisaram adaptar para que os senhores escravagistas não
não fossem de encontro a isso, né? Então, assim, na condição de escravos, eles não tinham muitos direitos. Eles não tinham o direito de cultuar suas divindades livremente. O que eles fizeram? Eles fizeram algumas adaptações ao catolicismo, que é o famoso sincretismo, que a gente escuta toda hora. O catolicismo era a religião que imperava junto aos colonizadores, né? E aí, o que os escravos pensaram? Bom, se eles podem cultuar seus santos, a gente vai se aproveitar disso para cultuar as nossas divindades, os orixás. Nas religiões afro-brasileiras, nós não temos santos, nós temos divindades, que são os orixás. Nós temos a divindade do trovão, que é o orixá Xangô, nós temos a divindade da cachoeira, que é a orixá Oxum, e por aí vai. Então, eles se aproveitaram da nomenclatura dos santos que já existiam e fizeram associações. Associações que determinam que esses santos sejam os mesmos? Não. Eles só se aproveitaram. Em cada região de colonização, aqui em Pernambuco, na Bahia, eles se aproveitaram dos santos que eram mais populares e adaptaram as suas divindades a esses santos. Por exemplo, São Jorge virou Ogum, Nossa Senhora da Conceição virou Oxum, Nossa Senhora da Glória virou Iemanjá. Então, eles foram precisando fazer essas adaptações. E isso é uma grande inteligência. Eles precisavam cultuar, eles precisavam continuar a sua cultura. Mesmo assim, uma das coisas que eu acho que vale mais a pena da gente acreditar e que ainda existe, que é o grande racismo, tanto intelectual quanto religioso e de tantas outras formas, que mesmo com toda essa astúcia deles para preservar as suas divindades, para preservar o seu culto, ainda tinha gente que achava que isso era ignorância. A gente teve um autor que é estudioso das religiões africanas, que é o Arthur Ramos, e por volta de 88, ele lançou num livro que ele fala o seguinte, que os negros, eles aceitaram o catolicismo, mas que eles nunca seriam capazes de entender o catolicismo, e por isso eles misturavam o catolicismo nas práticas deles, quando na verdade não era isso. Na verdade, era a forma que eles acharam de esconder suas práticas para que eles pudessem, então, exercê-las sem que fossem penalizados pelos senhores escravagistas. Onde Maria vai entrar aí? Eles chegaram aqui e eles vinham de uma outra nação, de uma outra realidade, e eles viam que para os católicos que vinham da Europa, Maria era um vínculo muito forte, era a mãe de Jesus. Bom, se ela era mãe de Jesus, ela era muito poderosa. Então, a gente precisa trazer Maria para a nossa vertente. De que forma? Usando as nossas iabás. Quem são as iabás? São as divindades femininas. Inhansã, Oxum, Iemanjá, Nanã. E aí eles fizeram a essas iabás, eles trouxeram as várias Marias que nós temos, sempre se referindo a Maria, Mãe de Deus. Na Umbanda, assim, a gente tem a Umbanda é uma religião muito antiga, ela é de cunho brasileiro, só que a gente tem divisões de Umbandas. A maior parte delas veio com um mito fundador chamado Zé de Moraes. Ele era de família católica e num determinado dia, na casa dele, ele incorporou uma entidade que deu o nome de Caboclo das Sete Encruzilhadas, e esse caboclo mandou que ele fosse abrir a sua própria igreja. Bom, quando ele recebe essa missão, abrir a sua própria igreja, vinda de uma entidade, muda a vida dele toda. E essa entidade fala que essa igreja seria a Umbanda. Qual foi a intenção dele? O nome dessa primeira igreja, dessa primeira tenda, passa a se chamar Nossa Senhora da Piedade. Mais uma vez, Maria presente como vínculo. Porque, como era uma religião nova,
foi necessário que trouxesse junto a ela um santo, uma divindade que mostrasse que era uma coisa boa, que mostrasse que tinha vínculo com tudo que todo mundo já conhecia. E isso era comum. As várias tendas, os vários terreiros que abriram naquela época, todos vinham com nomes de Nossa Senhora. Nossa Senhora da Lampadosa, Nossa Senhora da Piedade, Nossa Senhora da Glória, e sempre Nossa Senhora presente. A gente acredita que assim, essa ligação com o catolicismo, além dessa necessidade de esconder, também fosse uma necessidade de aceitação. E essa aceitação vinha pela presença dos santos católicos. Outra coisa que também é muito importante, na Umbanda, a gente trabalha com uma entidade chamada Entidade de Pretos Velhos, que na maioria das vezes são escravos que fizeram sua passagem e ainda trabalham na caridade. E aí vem outra relação com Maria. Esses pretos velhos ensinavam a utilização das contas de lágrimas de Nossa Senhora para usar fazendo guia, que são os nossos fios de conta, usando o terço, que era muito comum naquela época. Então, os pretos velhos passaram a absorver o terço de Maria nas suas orações. Tanto que nas giras de preto velho a gente tem cantos que são relacionados a Maria, a gente tem a presença do rosário em muitos deles. Então, Maria é presente dessa forma. Aí vem o outro lado da história. Eu posso dizer que Maria ela tem relação com os orixás? Não, ela não tem relação com os orixás. A relação dela foi uma questão de aceitação da religião e da necessidade de ter um vínculo com algo que já fosse bem-vindo a todos. Por que não tem relação? Para nós, das religiões afros, os orixás eles foram homens que passaram nessa terra e que, depois que fizeram sua passagem, eles passaram a uma situação de divindades. Como homens, eles tiveram tanto as suas questões positivas quanto negativas. E Maria não tem isso. Para o católico, Maria é o quê? Maria é a maior imagem do amor, do acolhimento, da falta de erro, da isenção de pecado, diferente das nossas divindades. A Iemanjá, em uma determinada história de Iemanjá, ela teve relações sexuais com o próprio filho, e dali surgiram outros orixás. Isso não seria concebível na imagem de Maria, a mãe de Jesus da Igreja Católica. Então, assim, há o respeito, há a utilização por muitos anos e por muito tempo, mas também há a clareza de que são diferentes. Maria é a Santa Católica e nós temos as divindades africanas. Uma outra coisa, assim, que só para fazer um esclarecimento, a gente tem numa linha a Virgem Maria, que intercede a Jesus, que intercede a Deus pelos seus filhos. Na nossa religião, a gente tem as divindades, os orixás, que intercedem diretamente a Olorum, que é o Deus Supremo. Então, a gente nunca vai colocar Maria, a gente não teria como associar Maria a uma divindade desse tipo. Maria existe porque Jesus existe. Essa é a história. E para a gente não tem o mesmo significado. Então, assim, para resumo de tudo, eu poderia ficar falando por muito tempo. A gente teve, no início das religiões no Brasil, a formação de confrarias. Uma delas, por exemplo, a confraria da Nossa Senhora da Boa Morte, que ela é uma confraria de mulheres, eram mulheres numa faixa de 50 a 80 anos, que precisavam lutar pelos seus direitos, que precisavam ter condição de fala, que precisavam ter ascensão religiosa, e com isso elas formaram a confraria. E essa confraria, apesar de ser uma confraria de religião afro, ela vinha com o nome Nossa Senhora da Boa Morte e ela estava vinculada à igreja.
Então, as coisas por muitos e muitos anos, não foram dissociadas. Eu estou vendo aqui que meu tempo está acabando. Assim, eu poderia ficar falando por muito tempo, mas é isso. Maria, para a gente, ela tem a importância pela história que veio junto. A Umbanda é uma religião brasileira que sofreu influências do catolicismo e que Maria esteve presente. Para mim, muita importância, porque, como eu falei no início, eu segui a religião católica por muitos anos. A minha mãe é devota de Maria. Meu filho nasceu no dia 13 de maio. Então, assim, eu tenho um vínculo de muito amor e de muito carinho, que não dá para separar. Mas eu tenho a clareza que são diferentes dentro da minha religião e dentro da religião católica. Na minha religião, não existe a Virgem Maria, como existe na religião católica. Nós temos as Iabás, que pelo sincretismo são cultuadas nos nomes de Maria, mas que têm funções e inúmeras características bem diferentes da Santa Mãe de Deus. Tá bom? Obrigada. Obrigado. Acho que foi Carla. em cima, né? Mais que em cima. Mas deu para a gente ter aí uma ideia, né, de como é que a coisa, como é que vocês veem, como é que vocês enxergam, né? E aí, creio que depois, se alguém quiser se aprofundar, né, pode depois mandar ali, conversar com você no final, alguma coisa assim, para saber um pouco mais, ou quem sabe, numa outra ocasião, você vem aqui de novo, e aí a gente faz, de repente, um dia só para você falar sobre isso, né? Porque Nossa Senhora dá o que falar, né? Dá o que falar. Então, continuando com mais uma vez, obrigado, Carla. E aí, continuando com o nosso encontro, né? Lembrando que as perguntas elas podem ser feitas pelo chat, mas elas somente serão colocadas ao final do nosso encontro. Né? Nós vamos seguindo, então, como proposto desde o começo, que nós estamos usando uma ordem de antiguidade, né? Apesar dessa antiguidade ser meio aqui contestada no começo, mas nós vamos falar, então, com Maria Elisa Manzano, que vai falar, né, sobre Maria. Eu vou dispensar as apresentações. Maria Elisa, por favor, o mais conciso que a gente puder aí. Eu sei que você já estudou horrores, fez Mariologia e tudo mais, mas o mais conciso. É um desafio, viu? Mas a gente vai tentar. Agradeço de antemão o convite e sempre que convidada direi sim, porque essa é minha missão, servir a minha comunidade com amor, desejo e, acima de tudo, vontade de passar o Evangelho. Quando a gente pensa em Maria e no diálogo de diferentes olhares e no diálogo interreligioso, a gente vê a riqueza e a beleza. Por exemplo, nós temos hoje aqui, agora conosco nessa noite, 64 pessoas reunidas para ouvir sobre esse diálogo, a importância da gente entender que a aproximação das religiões com o afastamento é muito significativo, né? A gente tem, em todas as religiões, coisas que nos afastam, que normalmente são a doutrina. Carla acabou de dizer, né? As diferenças. Mas essas diferenças, elas não nos impedem de nos juntar, de nos aproximar. E o que nos aproxima? Nos aproxima a fraternidade, nos aproxima o amor, nos aproxima o perdão, nos aproxima a dignidade, a vida, nos aproxima o respeito. E para que a gente possa viver essa aproximação como irmãos que somos, é necessário que a gente conheça, porque muitas vezes a gente julga a religião do outro por absoluta falta de conhecimento. Sem conhecimento, não há respeito, não há aceitação. Porque quando a gente conhece um pouquinho, a gente vê que é possível
uma convivência harmoniosa, uma convivência digna, uma convivência de paz. E isso através do diálogo, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Cada um com as suas características, tendo em comum um elemento importante, não central, porque central é Jesus Cristo. Mas Maria, sem dúvida, é um elemento importante. Nenhuma religião tem uma verdade absoluta, uma doutrina perfeita, completa. O absoluto, o verdadeiro, é a vida, é o amor, é a dignidade. Esse absoluto, essa dimensão, ela está presente em todas as religiões. Todos nós que nos unimos para rezar, para orar, para fazer prece, rezamos para viver uma espiritualidade valorizando esses elementos, a vida. Na Igreja Católica, que é a nossa tradição, Maria é, sem dúvida, esse modelo perfeito de humanidade. Concordam? Maria é exemplo, educadora, evangelizadora, evangelizada. Os evangelhos, os 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, não falam muito de Maria, nada de José, a não ser que ele era um homem justo, e pouco de Maria. Mateus e João, menos ainda. Lucas, um pouco mais, é o evangelho que mais apresenta Maria. E João, com 2 grandes passagens marcantes. Se nós pensarmos, Maria aparece nos evangelhos falando 4 vezes, mas são 4 momentos que marcam e definem o Novo Testamento. Primeiro, a Anunciação, quando ela diz sim ao projeto de Deus. Segundo, a Visitação, quando ela é reconhecida pela prima e ela é chamada de bem-aventurada, feliz, bem-aventurado quer dizer feliz, feliz és tu que recebeu a graça de Deus. Ela fala aos 12 anos no templo, Jesus já iniciando a sua missão, conversando com os doutores da lei, e ela como uma mãe profundamente humana, diz: filho, por que fizeste isso com teu pai e tua mãe? Não sabia que nós estávamos preocupados? E ele responde: não sabia que eu estava fazendo a vontade de meu pai? Porém, tem um dado importante nesse versículo, acho que 52 de Lucas, Lucas 2, 48 a 52 ou 3, ele vai responder aos seus pais, mas vai descer obediente aos pais. Jesus reconhecia com profundidade a paternidade humana dele. E ele desce obediente. A palavra obediência, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, é muito significativa. Desde os patriarcas, Abraão, Moisés, Josué, todos foram obedientes ao Pai. Essa obediência de respeito, compreensão, coragem, reconhecimento dessa divindade, desse Deus amor, é que nos possibilita viver essa dimensão de espiritualidade. Os evangelhos falam pouco, mas Maria ganha espaço. E ganha espaço no sentido de que a fé de Maria foi um caminho, ela foi
construindo toda a sua vida foi seguir o seu filho Jesus. Ela seguiu Jesus porque ela entendia, compreendia que Jesus é a estrada, é o caminho, a verdade e a vida. Ela ouvia e deixava-se guiar pelas palavras de seu filho. Em Maria, encontramos a grande realização da existência cristã, porque ela era criatura, ela é humana. Maria é a mulher que sempre esteve em atitude de escuta da palavra. E ela escutava porque ela ouvia, guardava e meditava. Maria é a mulher de fé. É a mulher de fé do sim na anunciação ao pé da cruz. É a mulher bem-aventurada, foi agraciada, a mulher feliz. Ela foi a escolhida. Ela foi a mulher do eterno. É o encontro da pessoa humana com o infinito mistério de Deus Trindade. Maria foi quem conseguiu unir a humanidade à divindade nesse encontro. Na tradição católica, Maria é a mais perto de Deus, é a mais próxima de nós. Por isso, nós preferimos chamá-la de mãe. Ela é Nossa Senhora, mas ela é, acima de tudo, nossa mãe. A criatura humana mais perfeita. Em muitas religiões, ela é reconhecida. Por exemplo, os muçulmanos reconhecem ela como a criatura humana mais perfeita. A Sutra 19 do Alcorão fala inúmeras vezes em Maria. Tamanha a importância dela nesse contexto histórico. Os textos bíblicos nos apresentam Maria de Nazaré desta forma. E nós a amamos profundamente. Temos Maria na Anunciação, na Visitação, na perda do filho no templo e, por último, Maria nas bodas de Caná, onde ela vai confiar. Seu filho diz: mulher, o que há entre mim e ti e esse casal da festa do casamento? O que tenho eu a ver com este vinho que está faltando? Maria não responde, apenas confia. Percebe que era hora de Jesus começar a sua missão. E ela, com tranquilidade, sem assumir nada para si, ela não diz: eu vou resolver esse problema, eu vou pedir ao meu filho que pode fazer um milagre. Ela não faz nada disso, apenas diz: fazei tudo o que ele vos disser. Essa frase é tão forte, é tão marcante, que é considerada o testamento espiritual de Maria. E é com ela que eu vou terminando. Maria, ela é modelo para nós de mãe, aquela que carregou em seu ventre, que deu a sua carne, deu o seu sangue para Jesus viver a humanidade de Deus, descer o céu até aqui a terra e dar para cada um de nós a salvação, porque esta criatura simples, humilde, generosa, apaixonada por Deus, Deus Criador, diz seu sim e vai firme com ele, da Anunciação ao pé da cruz. Maria concebeu o Verbo não só
no seu corpo, mas principalmente no seu coração. Lutero, em uma obra sua bastante significativa, que ele fala do Magnífica, ele vai dizer: Maria é a obra-prima do amor misericordioso de Deus, que olhou para a sua pequenez. Ela mereceu a surpreendente honra do olhar de Deus em sua imensa graça. Falar de Maria em 10 minutos é muito pouco, mas essa foi a minha pequena contribuição. Mais uma vez, Elisa, muito obrigado. Eu agradeço a você. Né? Eu sei que para todos estou sentindo já um desafio muito grande, né? Porque é muita coisa para a gente poder falar, são muitas questões para a gente falar, mas acho que essa é a proposta da noite, porque não é um momento da gente se aprofundar, né? E é um momento de a gente poder, sobretudo, escutar na fraternidade, fazer esse exercício de escuta que, aliás, hoje em dia é tão difícil, né? Então, que a gente possa também aproveitar esse momento para fazer o exercício de escuta. E continuando o nosso trabalho de escuta, né, seguindo a ordem que a gente colocou, né, das mais antigas para as mais recentes. Então, quem fala para nós agora é a Ana Mateus, que é da Congregação Espírita Francisco de Paula, que é responsável pelo Departamento de Infância, Juventude e Família da Congregação Espírita Francisco de Paula e também voluntária da área de Relações Externas do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Então, mais uma vez, Ana, nós te damos a boa noite e aí fica com você o desafio de conseguir dar a sua fala em 10 minutos e que nós possamos, né, nos brindar nesse momento, nos escutando com atenção. Mais uma vez, Ana, boa noite. Boa noite, querido. Muito obrigada, né? Obrigada por estarmos aqui, por essa oportunidade, por esse compartilhamento. Eu fico aqui com a última fala da Elisa. O tempo é pequeno para falarmos de Maria, mas então vou procurar resumidamente mostrar o olhar, lembrando sempre que sou eu que estou falando, então tem o meu toque pessoal, mas vou procurar ali me ligar realmente ao espiritismo, né, que nós chamamos doutrina e não religião, doutrina espírita, que tem base no Pentateuco de Kardec, que são 5 livros. E aí, vamos falar sobre Maria, né? Qual é a nossa consideração, né? Há algumas questões até entre alguns espíritas dentro do próprio meio do espiritismo, porque o que nós entendemos é que Jesus recebeu de Deus a incumbência de ser governador do nosso planeta. Então, ele recebeu desde o início, desde a formação do planeta, esse cuidado. Então, Jesus, para nós, é nosso irmão mais velho. Por isso, tantas vezes, confundido com o Pai, que é um espírito de uma grandeza suprema, o espírito mais puro que já esteve aqui entre nós, nosso exemplo máximo. E o caminho que nós devemos seguir para chegar à plenitude, para sermos perfeitos como Ele, né? Perfectíveis, porque a perfeição só Deus. Então, nós entendemos que nós não conseguiremos chegar à perfeição máxima, porque aí seria Deus, mas podemos chegar ao patamar de Jesus. E aí, eu sempre, quando converso de Maria, eu gosto de perguntar uma coisa muito simples, muito básica, né? Quem já me viu, eu vejo que tem alguns amigos aqui, muito obrigada, feliz, e sabe disso. Eu sempre pergunto o seguinte, eu tenho filhos, eu tenho netos, e eu tenho familiares queridos, e de repente eu preciso me ausentar. Ou eu preciso me ausentar, ou eu preciso trabalhar, então eu tenho que procurar alguém para ficar com esse familiar que eu tanto amo. A quem eu vou dar esse cuidado? A qualquer pessoa ou a melhor pessoa? Se nós que somos tão pequeninos ainda pensamos dessa forma,
que dirá nosso Pai maior, que dirá Deus. Então, de forma nenhuma, Deus teria dado Jesus como filho de alguém simplesmente que ele escolheu em 14 anos de vida, porque Maria era uma menina para a nossa época. Aquela ocasião, ela tinha apenas 14 anos quando recebeu a maternidade, a incumbência de receber Jesus. Então, nós consideramos que Maria é um espírito que veio junto com Jesus e que recebeu essa tarefa de cuidar dele enquanto pequeno, porque como toda criança precisou receber cuidados materiais, alimentação, agasalho, necessitou desse cuidado, precisava de uma família, de uma mãe, de um pai, materiais. E essa é a visão que nós temos de Maria. E a partir daí, dessa convivência com Jesus, de recebê-lo como mãe, ela acompanhando Jesus, o acompanhou em toda a sua tarefa, seguindo todos os ensinamentos que ele deixou aqui para nós. E junto com ele, ela não só praticou o seu evangelho, ela exemplificou, ela cuidou daqueles que permaneceram aqui e continua cuidando de nós, no que para nós é o plano espiritual, né, que às vezes nós colocamos de outra forma, como o céu, o plano superior. Então, para nós, é a vida verdadeira que na verdade, é uma vida só. Nós vivemos ora aqui na Terra, ora no plano espiritual. E sempre uma colocação mais alta, vamos dizer assim, quanto mais puro o espírito. Então, Maria é para nós um espírito, vamos dizer, abaixo de Jesus, o espírito mais puro que já habitou a Terra. E aí nós entendemos que existe uma continuidade desse trabalho no plano espiritual. E que ela, depois de ficar aqui, ir para a casa do caminho, como foi falado sobre a questão do Evangelho, o Evangelho de Lucas, para nós, é considerado o Evangelho de Maria, por ter sido através dela que ele tomou conhecimento de toda a vida de Jesus, de tudo que aconteceu, desde que ela aceitou a incumbência de recebê-lo, né, através do que o catolicismo chama do anjo Gabriel, que para nós é um espírito superior, que veio lembrar a Maria daquela tarefa que ela já tinha o compromisso de exercer. O que nós entendemos no Espiritismo? Que antes de nós virmos à Terra, nós, dependendo da nossa situação, da nossa elevação, porque nós continuamos sempre aprendendo e evoluindo, e aqui encarnados é o nosso espaço de aprendizado, como uma escola. Então, que Maria, antes de nascer aqui, em carne e osso, ela já no plano espiritual fazia parte da equipe de Jesus e já tinha o compromisso de voltar à Terra. E Gabriel também fazia parte dessa equipe. Então, aquele encontro dela com Gabriel teria sido ali para lembrá-la e ratificar aquela missão e aquele compromisso que ela já havia assumido. E, a partir daí, ela se tornou a mãe de toda a humanidade, porque essa tarefa ela recebeu através desse compromisso e da sua ligação com Jesus, de ter sido vitoriosa na tarefa primeira que ela recebeu de amparar Jesus como mãe aqui, e, a partir daí, passou a ser mãe de todas nós. Eu não sei, acho que eu estou falando aceleradamente, né, Vitor? Talvez para tentar aí cumprir o espaço. Então, a partir daí, ela passou a socorrer os mais aflitos. E nós entendemos que aqueles espíritos, aquelas pessoas, por exemplo, que no momento que nós estamos agora, que é muito comum passar pela situação de depressão, né, casos de tentativas de suicídio, até de conclusão mesmo, infelizmente, que o socorro vem da Mãe Maria.
através de outros espíritos que a seguem e até dela mesma, que chega a esses irmãos nossos para socorrê-los. Porque nós entendemos que quanto mais elevado o espírito, maior é a sua capacidade de estar em vários lugares ao mesmo tempo. Por isso, Jesus conhece a cada um de nós pelo nome, Maria também. Como mãe, conhece todos os filhos. Então, no momento em que oramos, nos ligamos a ela, e aí a sua presença, a nossa sintonia, na verdade, nós entendemos que Jesus está sempre, sempre olhando por nós. Só que nós nem sempre estamos sintonizados com ele. Assim acontece com Maria. Basta que a sintonia seja nossa, através da oração, através da boa ação, porque quando nós estamos trabalhando no bem, socorrendo nossos irmãos, dando um ombro amigo, ouvindo, fazendo algo sem desejar nada em troca, ali está conosco. Jesus, ali estão conosco. Jesus e Maria. Assim que entendemos. Eu quero ler um trechinho aqui, eu trouxe logo no início um livro que eu gosto muito, que chama-se Maria, Mãe de Jesus, que é uma coletânea, na verdade não é um autor, é um organizador, chama-se Edson Carneiro, que organizou algumas psicografias de Francisco Cândido Xavier e de Ivone Pereira, e juntou nesse livro, que são poemas, várias histórias, mas só que tem um trechinho na abertura que é do organizador, que diz o seguinte: Maria, um dos espíritos mais puros que foram dados à humanidade conhecer. Fiel a Deus, Maria não quer ser idolatrada, ou seja, não deseja que a vejamos como um ídolo, que o tempo logo destrói. Solicita que a consideremos como criatura de Deus, cooperadora de Jesus na edificação do seu reino, que está sendo construído no coração humano, e que trabalhemos com ela na tarefa de amor que é a nossa redenção e a dos nossos irmãos de humanidade. Trabalho a ser feito palavra a palavra, pensamento a pensamento, emoção a emoção, prece a prece. E aí eu acrescento ação a ação, porque a prece sem trabalho é vazia, e o amor sem caridade é vazio. E qualquer que seja a doutrina ou religião sem fraternidade é vazia. Então, Maria, qualquer que seja a denominação que nós dermos a ela, esse é o nosso entendimento, ela é o espírito evoluído que tem a tarefa de ser mãe de toda a humanidade e trabalhar junto a Jesus para que nós consigamos alcançar a felicidade que é o final de todos nós, aquilo para que Deus nos criou. Muito obrigada, queridos. Por nada, Ana, muito obrigado pelas suas palavras, suas de Kardec e de outros, né, que iluminam a caminhada de vocês. Muito obrigado pela sua presença. E aí agora, continuando, né, o nosso encontro, nós vamos chamar aqui o pastor Jean Celeiro Júnior, da Missão Edificar, que é teólogo, escritor, radialista e várias outras coisas. Ele vai falar melhor ele mesmo se apresentar para nós. Lembrando que, ao final, aqueles que quiserem, né, podem colocar no chat as suas perguntas, né, com relação àquilo que a gente acabou de ouvir, para que uma coisa ou outra que não tenha ficado muito clara fique um pouco mais esclarecido. Então, por favor, pastor Jansen, mais uma vez, boa noite. Traga-nos também um pouco do seu esclarecimento com relação a Maria, a Mãe de Jesus. Boa noite a todos. Quero agradecer ao pároco Alain. Obrigado pela deferência de nos convidar para participar. Quero agradecer a Carla, a Cristina também, a Ana Mateus, a Elisa. Que aula bacana que todos vocês deram até agora. Muito bacana. Eu quero começar fazendo algumas colocações primárias e primordiais. A primeira
é de que a percepção de uma profunda e necessária humanidade de Maria, que foi o que a Elisa trouxe, é espetacular. Essa é uma visão que me abre o coração com alegria, porque essa é exatamente a vertente mais importante, uma efetiva expressão de humanidade, porque foi o que nós perdemos com o pecado original, a nossa capacidade de sermos humanos, e isso é o que Jesus veio recuperar. O segundo aspecto, que também é muito importante reafirmar, é que as coisas que nos unem e que nos igualam são muito maiores e muito mais fortes do que aquelas que nos separam. De modo que pouco me importa qual é o nome da denominação que aqui está representada, nós todos estamos com uma vontade muito grande de estarmos diante de Deus, acertando naquilo que pudermos acertar e nos corrigindo naquilo que precisarmos nos corrigir. E o terceiro aspecto, que também precisa ser muito reafirmado, é de que, para nós, de teologia reformada, precisamos reafirmar sempre que quem nos salvou foi Jesus Cristo e não foi Martim Lutero. Portanto, a nossa reverência é a Jesus Cristo e não a Lutero. Portanto, não é o que nos separa que vai nos manter separados, mas sim aquilo que nos une, e a nossa união está em Cristo. Por isso, eu quero reafirmar o carinho do convite do Vitor, do Padre Alain e do nosso querido Gaioso. Maria, para nós evangélicos, vamos falar assim, para ficar mais fácil para entender, se bem que eu gosto mais da palavra reformados, mas para nós evangélicos, Maria é uma das mais injustiçadas personalidades da Bíblia. Por que eu digo injustiçada? Porque por conta da necessidade de não nos assemelharmos na visão católica de como Maria é por eles vistas, muito mais pelos católicos do que de todas as outras religiões, nós acabamos jogando Maria num obscurantismo absurdo, como se ela nada tivesse para nos ensinar, o que é uma injustiça, porque se de todos os personagens bíblicos, talvez seja ela a que mais apresenta elementos de profunda inspiração, de glorificação do nome de Deus na própria vida. Começando pelo que a Elisa disse, que é o sim, é a disponibilidade, ela se dispõe diante de Deus, diante da anunciação do anjo Gabriel, ainda que com todo o risco que ela assumiria, ela diz sim. Gente, naquela época, aceitar ser engravidada sem ter sido desposada significava morte. Significava morte. Portanto, naquele momento, Maria estava dizendo o seguinte para o Ângelo: custe o que custar, eu estarei pronta para enfrentar o que der e vier, para que Deus cumpra em mim a sua vontade. Isso é de uma inspiração profundíssima, porque jovem, como a Ana afirmou, realmente muito jovem, Maria não temeu as consequências da sua atitude. Foi um ato de profunda fé, de profunda fé. Seja feita em mim a vontade de Deus. Não vamos entrar aqui, não vamos aprofundar aqui das motivações dela, o que tinha por trás disso. Não importa, nesse momento não importa, porque o que importa é dizer o seguinte: não obstante a tudo, esperando contra a esperança, na verdade, crendo contra todas as circunstâncias contrárias, Maria disse sim, que seja feita em mim a vontade de Deus. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto da injustiça é exatamente na forma de não observarmos como Maria tem a capacidade fantástica de guardar no coração tudo aquilo que Deus está fazendo. Isso é importante. Espera aí, não vou continuar nessa brincadeira se você não me explicar o que está acontecendo. Ela não faz isso. O texto bíblico diz: e Maria guardava todas essas coisas no seu coração. E por que o texto bíblico diz isso? Porque para ela era inusitado. Começava a fazer uma porção de bagunça na cabeça dela. Primeiro, ela é anunciada de que será mãe do resgatador de Israel.
Portanto, ela está imaginando que ela será a mãe do futuro rei de Israel. Ela está considerando um reino material, humano, o reino que iria tirar os romanos da terra da Judéia. E daqui a pouco o filho dela nasce numa estrebaria e ela tem que colocar o filho na manjedoura. E aquilo ali já assusta, né? Bem, esse é o rei que vai nascer aqui? E ela começa a ficar preocupada. Mas o texto de Lucas, inclusive, sempre diz isso. E Maria guardava todas essas coisas do seu coração. Depois vem aquela arte que Jesus faz aos 12 anos, né? Fica no templo, o pai e a mãe vão, depois de um dia inteiro de caminhada, um olha para o outro e diz assim: cadê o Jesus? Não sei, está com você. Não, comigo não, você que ficou com ele. Não, eu não vim com ele, você ficou com ele. Aí fica um com o outro, imagina aquela situação, né? Um bota a culpa no outro, vamos voltar, porque de onde esse menino foi parar? E aí volta de novo, quer dizer, um dia para ir, um dia para voltar, e mais um procurando Jesus em Jerusalém. Quando encontram Jesus, diz: que menino está fazendo aqui? Eu que me pergunto, vocês estão preocupados com tudo, porque eu não poderia só estar aqui, fazendo a vontade do meu Pai? Estão me procurando pela cidade por quê? Quando Jesus diz, tem outro aspecto. O templo era um lugar de encontro. Todo mundo, todas as caravanas que iam para Jerusalém sabiam que alguém se perder se encontra no templo. Era um lugar de encontro. Portanto, Maria e José, talvez tensos e preocupados de ter perdido o menino, foram procurar em vários lugares e esqueceram que podiam ter usado o templo como ponto de referência. Também ela se assusta e, de novo, o texto diz: e Maria guardava todas essas coisas do seu coração. Por fim, para ser mais adiantado, que o tempo é curto, Maria chega na cruz. E aquele anúncio que ela tinha recebido de que ela seria mãe do rei acaba caindo por terra porque Jesus morreu. Diante disso, estamos diante da mulher que sofreu uma das maiores frustrações da história da humanidade. Porque não só lhe foi anunciado que ela seria a mãe do Redentor, e ela estava imaginando uma recuperação política e nacional de Israel, e ela agora não só vê toda aquela história aí por terra, mas ela também vê o seu próprio filho morrer. E isso é um golpe absurdo, porque diante dessa situação, ela se vê completamente frustrada e completamente desamparada, porque é como se tudo aquilo que ela viveu até aquele momento fosse uma simples e mera mentira. Mas essa mulher resiste à morte do pai, do filho, perdão, que na verdade acaba sendo pai, mas ela resiste à morte do filho, resiste à tentação de perder a sua fé, e 3 dias depois ela vai ser agraciada com a notícia de que o seu filho ressuscitou. E aí o link completa. Então foi isso que o anjo disse. Eu entendi de outra forma. Agora tudo faz sentido. E aí vejam que todas aquelas vezes que Maria dizia que guardava nos corações, era exatamente isso. Ela vai alinhavando tudo e disse: esse é o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, e não o Rei novo de Israel que nos libertará dos romanos. Na verdade, ele veio nos recuperar e nos resgatar da morte, que morreu no meu lugar para que eu não morresse a exemplo do que ele morreu. Portanto, Maria viveu na vida dela uma das mais loucas montanhas russas de emoção e de sentimento, porque teve que equilibrar a fé naquilo que cria com as pesadas e duras manifestações das emoções que lhe tiravam, às vezes, até o próprio chão. Mas fé é exatamente isso, é continuar flanando, continuar voejando, apesar da ausência do chão, por convicção naquele que anunciou. Portanto, Maria
é uma das maiores demonstrações de fé. E nós, evangélicos, quando chega assim na época das mulheres, por exemplo, né, o Dia das Mães, a gente pergunta assim, vamos falar sobre qual mulher da Bíblia? Aí a pessoa fala assim, vamos falar de Ruth, vamos falar de Noemi, vamos falar de Sara, e ninguém fala da Maria. Por quê? Eu quero saber quem é que tem medo de Maria. Se Maria, na verdade, é uma das maiores expressões da realização do poder de Deus pela disposição de viver segundo a sua vontade. Sendo esse o tempo que me deram para falar, quero agradecer o carinho de todos e está dado o meu recado. Ok, pastor Jansen, muito obrigado pelas suas palavras, por essa corrida nos evangelhos, né? E uma breve passada no Antigo Testamento também, quando você faz memória das outras mulheres, que muitas delas são até, como a gente já trabalhou aqui nesse grupo, são prefigurações de Maria, né? Maria Elisa que deu esse encontro para a gente já tem um tempo. Queria agradecer então a você, pastor Jansen, agradeço também a Ana, né? A Maria Elisa e a Carla Cristina, que abrilhantaram a nossa noite, né? Estamos aqui todos com os ouvidos atentos, querendo ouvir mais, mas o tempo também é curto e existe um tempo para cada coisa, o tempo de começar e também o tempo de nós terminarmos, né? Então, antes da gente terminar, eu queria aqui colocar um salmo, né? Que é o Salmo 8, que fala a respeito da criação. E aí, só para não ser tão católico, por assim dizer, eu peguei uma edição da Almeida Século XXI, né, que é lá da Primeira Igreja Batista em Jacarepaguá, que foi ofertada aqui uma vez para minha mãe, né, de uma amiga dela, que já se encontra no céu. E aí eu gostaria que a gente pudesse, né, acompanhar esse salmo que diz assim: ó Senhor, até uma oração, né? Ó Senhor, nosso Senhor, como o teu nome é magnífico em toda a terra. Tu que pusestes tua glória nos céus, da boca dos pequeninos e de bebês, fizeste brotar força por causa dos teus adversários, para fazer calar o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Tu o fizeste um pouco menor que os anjos, e o coroastes de glória e honra. Deste-lhe domínio sobre as obras de tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e os bois, assim como os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor nosso Deus, como o teu nome é magnífico em toda a terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, com essas palavras, a gente já vai encerrando, né? Com vários agradecimentos aí no chat, mas antes dos agradecimentos no chat, ficou uma pergunta. Entre várias colocações, ficou uma pergunta que veio, eu vou colocar assim, veio do iPhone de Carolina. E aí, lá do iPhone de Carolina, veio a seguinte pergunta. Ana, Maria, no plano espiritual, está no mesmo nível de evolução espiritual de Jesus? Fica, então, a pergunta do iPhone de Carolina. Ana? Oi, querido. Vou responder rapidamente, tá? Tem uma passagem num dos livros, uma das mensagens, né, que temos num livro espírita, que diz o seguinte, que no momento que Maria correu para encontrar Jesus, quando ele já estava preso, né, já ia ser levado para a crucificação,
ela foi se aproximando e o olhar dela encontrou dele. Ela ali imaginava que Deus ainda fosse livrá-lo daquela situação. Mas ele, com o olhar, fez com que ela se acalmasse e ela compreendeu ali qual era a missão dele. A resposta à pergunta é: eu estudo um pouquinho mais, eu já estou na frente. Eu vou estar sempre junto daqueles que eu amo. Mas aquele que está começando a estudar agora, ele está sempre a um passo de conhecimento atrás de mim. Então, Jesus, no nosso entendimento, continua sempre evoluindo mais e mais. Maria também. Mas como Jesus já estava à frente de Maria, ele continua ao lado dela, mas a sua luz ainda é maior. Obrigada. Espero ter respondido. Eu acho que foi basicamente essa pergunta que veio no chat, e a gente também já está aí um pouco avançado do nosso horário. Então, como de costume, né, a gente vai trazer aqui rapidamente os avisos que falam até com todos, porque está posto aí no nosso calendário civil que semana que vem a gente vai celebrar o Corpus Christi, a festa do corpo do Senhor. E nesse momento a gente gostaria de levar para nós, a Eucaristia também é alimento, mas levar um alimento que de fato aquece, um arroz, um feijão, algum gênero desse. E como esse tempo de frio também pede, né? Então o alimento do agasalho e, sobretudo, nesses tempos de pandemia, alimentos que nos ajudem com a nossa higiene pessoal. Pasta de dente, sabonete, etc. Então, a nossa paróquia fica no Andaraí, né? Eu vou pedir ao Cláudio para deixar o endereço ali, né? Rua Barão de Mesquita, 763. Na secretaria, quem quiser pode deixar esses gêneros ali na secretaria paroquial, que depois dessa quinta-feira do Corpus Christi, então isso será levado àqueles nossos outros irmãos que necessitam tanto. E nesse tempo, sobretudo nesse tempo de pandemia, a gente tem visto quanto tantas pessoas necessitam. Então, se você quiser, né, se sentindo motivado depois desse momento de encontro de fraternidade, ser fraterno ao outro, né, então fica aí esse nosso convite. E só para aproveitar, na próxima segunda-feira, dia 31, a paróquia está completando 56 anos de existência. Ela, na verdade, já existia há um tempo, desde lá da época de Dom Pedro II, mas como paróquia, com essa denominação de paróquia, 56 anos. E nós teremos uma missa às 18 horas, que será transmitida pelo Facebook. É o dia se bem me recordo, é o dia da visitação de Nossa Senhora. Então fica também o convite àqueles que quiserem prestigiar esse momento e quiserem orar, rezar, enfim, conosco, também fica aí o nosso convite. Mas de todos, eu acho que o mais fundamental é o convite para trazer o alimento, o agasalho e os itens de higiene pessoal. Como a gente costuma fazer, aqui a gente sempre, né, o encontro é católico, então no final a gente sempre pede ao padre, nos dê ao final a sua bênção. Mas nós já combinamos... terça-feira, você esqueceu. É o quê? Terça-feira, Padre João. Assim, teremos um encontro também com o Padre João para já dar início à preparação do nosso coração para o Corpus Christi. Eu não esqueci, não, mas eu quis ser um pouco mais breve. Mas o recado está dado, o nosso encontro acontece na terça-feira aqui no Zoom, nesse mesmo link. Né? Se você, inclusive, tem alguma curiosidade, quer saber como é que é esse negócio, Corpus Christi, como é que é isso? Fica aí o convite para participar, a gente vai ter uma formação super legal a partir das 19 horas. E geralmente, então, como eu dizia, né, a gente pede ao padre a bênção. Mas hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. Então, cada um, né, vai fazer esse momento de fechamento, né? E aí, só que agora nós vamos fazer diferente. Nós agora vamos do mais novo ao mais antigo. Então, mais uma vez, querendo agradecer a todos, né? Então, boa noite, Pastor Jansen, se você me permite, a sua bênção. Só tem que abrir o microfone, Jansen. Que Deus nos abençoe a todos. Está aberto. Amém. Que Deus nos abençoe a todos, né? Que as consolações do Espírito
Santo do Senhor esteja com todos nós, agora e para sempre. Amém. Obrigado. Passo, então, agora para Ana Mateus. Então, nós agradecemos por esse encontro, que possamos permanecer com nossos corações interligados, vibrando na mesma sintonia de amor. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e a todos os nossos amigos espirituais. Padre Alain. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, não é, por essa noite de partilha, um encontro muito agradável. Pena que a gente não teve condições de permitir que outras pessoas, né, pudessem partilhar e falar um pouquinho da sua vivência. Mas não haverá, com certeza, outras oportunidades de diálogo. Então, que Deus abençoe todos vocês, abençoe todos nós, e que a gente possa seguir a nossa vida unidos uns aos outros, partilhando da nossa fé, da nossa esperança e, sobretudo, o desejo de uma vida no Brasil, uma vida mais justa e mais digna para todos. Obrigado. Carla Cristina, mais uma vez, boa noite. E a sua bênção também. Boa noite a todos. Na minha religião, no início, a gente brincando nos bastidores, eu falei que a gente tem o hábito de pedir a bênção. A minha religião é uma religião onde a hierarquia é muito presente. Então, os mais velhos sempre abençoam os mais novos. E a gente canta um ponto que é assim, a benção, papai, a mão direita no gongar. Todos os filhos lhe pedem a benção, a mão direita no gongar. Então, a gente está se referindo ao Olorum, ao Deus Supremo, ao Deus de todos nós, e o gongar é nosso altar. Então, a gente está reverenciando o altar e pedindo a bênção a Deus. E é assim que eu quero terminar, pedindo a bênção a todos vocês, e que Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, que o Olorum possa abençoar cada um nessa noite e pelos nossos dias, né? Com a sabedoria, com a inteligência de um encontro assim, com o respeito de um encontro assim e com o amor de um encontro assim. Porque quando as pessoas estão disponíveis a falar dessa forma, a escutar o outro, isso é ter Deus presente. Deus não está presente em outro lugar que não seja na fala, no coração, no sorriso. Então, assim, eu peço a bênção a todos vocês e que a gente possa ter outros encontros desse jeito. Muito obrigado. Por nada, então, acho que, como você pediu, todos nós podemos abrir os microfones e nos dar, né? E dar a bênção uns aos outros. Deus te abençoe, cara. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Graças a Deus. Obrigada. Boa noite a todos. Muita fé. Foi muito bom. Deus te abençoe, meu filho. Boa noite. Boa noite. Ei, bênção. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigada, viu? Oi, Wanda, boa noite. Oi, boa noite, Rosângela. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada, querida. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Maura. Boa noite, Ana. Muito tempo, Maura. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Maura. Boa noite, Maura. Boa noite, Leda. Boa noite, Teomário. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos. Boa noite, Tânia. Vera. Boa noite, Vera. Boa noite, Magali. Ainda sinto. Quando abre para esse boa noite, o povo Boa noite, aqui Rosângela. Boa noite, Elisa. Boa noite, John Paul. Lembra dos Waltons? Boa noite, John Paul. Boa noite, pastor Jansen. Boa noite, pastor Jansen. Uma alegria para você.
estar aqui com Boa você. noite, Ana Matheus. Boa noite, Boa Carlos. noite. Pode ser por ele não estar. Ana, querida, muito obrigada. Muito obrigada, querida. Fique com Deus. E a música? Inquieto. Cláudio. Ele está sem contato com gente, né? Isso é muito bom. Cláudio, nosso querido, muito obrigada. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Vitor. Confirmados na mesma missão, de mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão, em nome de Cristo que é nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz, no que estava dividido, unidade ele faz, no que estava dividido, unidade ele faz. Venham todos vocês, meus amigos, caminhar com o Mestre Jesus. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho a Emaús. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho a Emaús. Em nome de Cristo que é nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz, no que estava dividido, unidade ele faz. No que estava dividido, unidade ele faz. Venham todos vocês, testemunhas, construamos a plena unidade, no diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade. No diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade. Em nome de Cristo que é nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz. No que estava dividido, unidade ele faz. No que estava dividido, unidade ele faz. Venham todos, mulheres e homens, superar toda polaridade, pois em Cristo nós somos um povo, reunidos na diversidade. Pois em Cristo nós somos um povo, reunidos na diversidade. Em nome de Cristo que é nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz. No que estava dividido, unidade ele faz. No que estava dividido, unidade ele faz. Venham jovens, idosos, crianças, e vivamos o amor, compromisso, na partilha, no dom da esperança, e na fé que se torna serviço. Na partilha, no dom